Poder estar aqui com vocês novamente e a gente poder conversar com o nosso povo de Goiás sobre assuntos da atualidade, não é? Sem dúvida. E começando sobre essa possibilidade de mudança para a eleição do ano que vem. Será que dá prazo, deputado? Porque tem que ser aprovado agora até o final de setembro, né? Positivo. Para valer para outubro do ano que vem, para a eleição já de 2018. O que vai mudar no processo eleitoral, a reforma política para o ano que vem, na visão do senhor, pelo que o senhor acompanha lá na Câmara? Olha, eu sempre achei que reforma política, assim como a reforma da Previdência, tem muita dificuldade de ser aprovada. Reforma política, conceitualmente, todo mundo é a favor. Mas quando você coloca na mesa, aparecem as divergências, não é? Cada partido tem uma conveniência, tem um interesse, e aí fica muito difícil de formar maiorias para aprovar a reforma. E isso está acontecendo mais uma vez. Por isso mesmo, eu sempre achei que não ia acontecer nada, e se acontecer, vai ser o mínimo. Eu acho que, por exemplo, é possível aprovar algo que o Senado já aprovou, que é, por exemplo, a cláusula de desempenho. O Senado aprovou uma cláusula de desempenho muito suave e progressiva. Então isso deve passar, porque... Como é que funcionaria? Aí é uma barreira para os partidos menores, é isso? Perfeitamente. Se o partido tem que, a cada eleição, alcançar, não me lembro exatamente, a suavidade foi colocada no Senado, me parece que é 1,5% dos votos em, no mínimo, 9 estados, para poder subsistir e ter acesso ao fundo partidário, a ter televisão. Senão, aí na outra eleição, me parece que passa para 2, na outra é 2,5, chegando a 3 daqui a não sei quantos anos, né? Então ficou muito suave. Mas, de qualquer forma, foi a maneira que o Senado encontrou de avançar na cláusula de desempenho. Nesse sentido, acho que tá bom, não é? Já que se avançar com um percentual mais alto, não passaria. A outra situação que provavelmente passa é o fim das coligações. Mas, do meu ponto de vista, não vai alterar quase nada se ela for aprovada, porque na medida que cria o fim das coligações, que acaba com o fim das coligações, cria as federações. O que é que muda? É que as coligações é apenas para o processo eleitoral e as federações é para o processo eleitoral e para o mandato. Ela não pode se desfazer. Eu acho que isso muda muito pouco. Muito pouco. Mas para a eleição é a mesma coisa. Mesma coisa. Se um for muito bem votado, pode levar alguns outros. Mesma coisa. Mesmo jeito. Mesmo jeito. Então, acho que não altera praticamente nada, né? O distritão, para mim, para o João Campos, não altera nada eu disputar a eleição no sistema proporcional ou no distritão, chamado distritão. Acho que o distritão é um sistema que o eleitor assimila com muita facilidade. Ele vai eleger em quem ele votou, vai eleger os mais votados. Democracia é isso, é quem tem maioria, no caso, maioria de votos, etc. Mas, evidentemente que tem outras dificuldades. Acho que todo sistema tem virtudes e tem defeitos. O atual sistema nós temos algumas virtudes e temos defeitos. O distritão de igual forma, o distrital misto de igual forma. Uma das dificuldades do distritão é que, de fato, você impede o acesso de minorias, por exemplo, né? Mas, como eu dizia, do meu ponto de vista, todo e qualquer modelo tem dificuldades e tem virtudes. O meu partido, a exemplo do PR, por exemplo, recomenda o voto não ao distritão por uma razão básica. O efeito Tiririca, né? Tiririca é do PR. Nós não temos o Tiririca, mas o PRB tem o Celso Russomano. O Celso Russomano, que tem 1 milhão e tanto de votos, e por isso mesmo costuma levar mais uns 3 com ele. Se for o distritão, o partido perderia essa possibilidade. Só teria o Russomano. Não é? Só teria o Russomano. O fundão. O fundão é uma agressão. Antes do fundão, deputado, o distritão, na visão do senhor, não passa? Acho que pode até... Quando estava diretamente associado ao fundão, não tinha a mínima chance de passar. Hoje, quem sabe, possa passar, mas eu mesmo assim acho que tem dificuldade de passar. E o fundão? O fundão, uma agressão a todos nós, não tem cabimento. Quando corta-se recurso para tudo quanto é lado, você vai constituir um fundo de 3 bilhões, 600 milhões para as eleições. Uma agressão à sociedade, a todos nós. Agora, os partidos que defendem o fundão estão querendo aplicar uma fraude, um estelionato na sociedade. Qual é a última? A última é o seguinte: cria o fundão, mas sem fundo, sem recursos. Não é? E os recursos ficam para colocar depois na lei orçamentária, no outro momento, onde isso estaria em discussão. A forma de enganar, é uma fraude. Não é? Eu não posso concordar com isso. Kleber Ferreira, Eduardo Horácio, deputado João Campos conosco. Deputado, a julgar por aquilo que a gente está vendo, o senhor acha que
nós vamos ter uma renovação grande para o Congresso Nacional no pleito do ano que vem? Ô, Kleber, às vezes eu penso que não. Porque quando ocorreu o mensalão, salvo engano, 2005, vieram as eleições de 2006, onde a gente tinha esse sentimento. Ou vai ter uma renovação intensa como nunca houve. E não houve, sabe? Verdade. O eleitor criticava demais, não aceita a corrupção, teve manifestações e tal. Na hora de votar, votou nos mesmos. Eu espero que o eleitor tenha mudado, né? E que ao longo desse tempo, esse debate acerca da ética tenha feito com que o eleitor também seja ético na hora de votar, seja exigente, daí por diante. Mas a experiência, que não é longe, é recente, é de uma década só, 10 anos atrás, nos conduziu a isso. A mídia bateu, todo mundo refletiu, passeata, não sei o que, na hora de votar, o eleitor votou dos mesmos. Eu tenho essa preocupação. Sobre a reforma política, o senhor se diz contra o fundo eleitoral, né? Qualquer que seja o valor, 3,6 bilhões. Mas o senhor não acha que um dos problemas do Brasil é exatamente não haver o financiamento público? A Lava Jato está provando isso. Empresa que investe em campanha eleitoral, ela quer alguma coisa em troca depois. E a JBS, está aí, Odebrecht, Andrade Gutierrez, várias empresas estão aí para provar isso. E elas querem depois 10 vezes mais do que elas investiram na campanha eleitoral. Financiamento público não resolveria isso? Veja você, eu não sei se essa parte, quem sabe, resolveria, não é? Eu defendo que funcione como aconteceu agora nas eleições municipais. Não é? Utilize-se o fundo partidário e as doações de pessoa física. PT, saudações. Eu acho que está de bom tamanho. E isso aconteceu agora nas eleições municipais. Por que não continuar com esse modelo de financiamento agora nas eleições gerais de 2018? E o Caixa 2? Ele ocorre em qualquer modelo. Não é? Financiamento público, com doação privada, de empresas privadas, etc. Ele ocorre, infelizmente. Não é? Agora, essa questão que você colocou e que procede, a empresa coloca dinheiro, ela tem interesse, enfim. Olha, nós temos financiamento privado em outros países e que não tem, pode, e certamente tem interesse de empresas, mas não com essa intensidade, essa promiscuidade que tem no Brasil. E por que Logo eu acho que aqui no Brasil a questão não é tanto o modelo que se adota, quer seja o sistema eleitoral, quer seja de financiamento. É muito mais de caráter, de decência mesmo, sabe? Mas o brasileiro não é mais indecente que o povo de outros países. O problema é a falta de punição, né? Não? Acho que não, porque se você pega aquela ONG que mede a questão de transparência no mundo e de corrupção, o Brasil está muito mal colocado. Está entre os países mais corruptos do mundo. Então significa dizer... Impune, impunidade. Então, ok, mas aí eu estou dizendo o seguinte, você tem impunidade, mas ao mesmo tempo você tem uma realidade no Brasil que é um país, e aí certamente não é só a classe política, é um país que no ranking da corrupção do mundo, da falta de transparência, de honestidade, está muito mal colocado. Deputado João Campos conosco aqui na 730. Deputado, participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, 984001757. O Luiz Mar, lá do Jardim Planalto, quer saber por que o senhor mudou de voto na última hora e votou pro Temer. Está falando da votação da denúncia lá no plenário da Câmara. O senhor mudou de voto? Enfim, o Luiz Mar está querendo saber do posicionamento do senhor naquela votação. O Luiz Mar tem toda a razão de fazer o questionamento, embora eu expressei, eu declarei na hora de votar qual foi o motivo. O meu partido, eu disse, olha, Goiás e o Brasil sabem, eu sou a favor de toda e qualquer investigação, inclusive desta. Todavia, em absoluto respeito à decisão partidária, voto sim. Ok, eu sou presidente do PRB em Goiás e sou vice-líder do PRB na Câmara Federal. E o meu partido fechou questão. Acho que, na condição de presidente do partido em Goiás e de vice-líder do partido na Câmara, não dava naquele instante, para mim, não seguir uma determinação do partido. Mas seu partido fechou questão quando? Fechou questão no meio do mês de julho. Pois é. No meio do mês de julho. Dias antes da e votação, né? Sim, aí no dia da votação, 10 horas da manhã, eu só dar entrevista dizendo que vai votar contra o Temer. É exatamente por isso que eu vou esclarecer. Acho que essa oportunidade é rica para isso. Quando o partido deliberou sobre o fechamento de questão em meados do mês de julho, ao mesmo tempo o presidente do partido, o senador Eduardo Lopes, disse, olha, essa decisão vai ficar sobrestada porque o líder Kleber Verde vai se empenhar até a data da votação para ver se faz um convencimento da bancada por inteiro e, se o fizer, essa decisão não será utilizada. Daí, eu fiquei muito à vontade para isso. Ocorre que, quando chegou no dia da votação,
nós éramos mais ou menos 6 ou 7 deputados que não tínhamos sido convencidos. E aí, o presidente do partido disse, olha, eu queria então que vocês levassem em conta a decisão que o partido havia tomado já no mês de julho. E aí eu resolvi, portanto, obedecer essa decisão partidária. Agora, o que... punição ou não, se desobedecer? Bom, as punições são previstas. Se o partido vai... Porque eu obedeci e deve ter lá 5 ou 6 deputados que não obedeceram. Se o partido vai abrir processo, tirar deputado da comissão, de presença de comissão, vai excluir do partido, não sei. Não sei. Que é possível, é. Quando o partido fecha questão acerca de determinada matéria, o partido, quem não obedeceu, o partido tem liberdade para tomar as providências que desejar. Bom, o partido alegou que, quando deliberou sobre essa decisão, disse o seguinte, olha, nós não podemos fazer o jogo do PT, da esquerda, etc. A posição não deve ser a favor do Temer, deve ser a favor do Brasil, etc. Foi esse tipo de argumento que colocou. Na reunião, eu mantive a minha posição, o presidente sabia da minha posição, mas, repito, quando ela ficou sobrestada e quando da votação ela foi tirada da gaveta porque não conseguiram fazer o convencimento. Pois é, o senhor é delegado de polícia, né, de carreira, o senhor é pastor evangélico também, e sempre pautou na vida, né, eu conheci o senhor como policial, nós temos uma relação de amizade, sim, né? Que não começou ontem. Exatamente. Então, o Eduardo, o senhor tem 57 anos de jornalismo, para o senhor ter ideia. Então, o senhor sempre pautou pela transparência. Depois da votação, o senhor não se arrependeu, não? Não arrependi, ô Kleber. Não arrependi. Eu acho que naquelas circunstâncias eu tinha que efetivamente ter aquele comportamento. Eu tinha consciência das consequências de um voto ou de outro. E eu argumentei no partido quando, antes do recesso do mês de julho, na reunião que foi discutido esse tema, eu disse, olha, a minha história na Câmara, e eu faço parte da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Corrupção, sou autor de alguns projetos nessa área, inclusive de um projeto que classifica a corrupção como crime hediondo, fiz parte da comissão das 10 medidas contra a corrupção da Comissão Especial. Então, a minha história aqui me conduz exatamente a esse voto. E naquele instante o partido entendeu. Tomou essa decisão, mas deixou ela sobrestada. E era isso, de fato, que me movia. Depois, tive que, do meu ponto de vista, que obedecer à decisão do partido. Achei e tinha consciência de que isso haveria de ter consequências, inclusive dentro do meu eleitorado. Embora dentro do meu eleitorado, depois de votar, eu percebi, não mandei fazer pesquisa, mas você tem um sentimento, em função da abordagem das pessoas, dos logradores que você vai, em que grande parcela do meu eleitorado entendeu e tinha uma posição divergente da minha antes do voto, que era de votar não. Eu achei que a reprovação dentro do meu eleitorado seria maior do que a que eu percebi depois do voto. Deputado, pensando no cenário político aqui em Goiás, para 2018 já tem pelo menos 3 pré-candidaturas ao governo estabelecidas, começam a trabalhar. A do vice-governador José Ayrton pelo PSDB, pela base do governo, na oposição 2, Daniel Vilela do PMDB, Ronaldo Caiado do DEM. O PRB tem caminho traçado para 2018 ou pode conversar com qualquer uma dessas forças, ou outra que aparecer? Não, o PRB é da base do Marconi Perillo já há bom tempo, não é? Eu estou no PRB há pouco tempo, mas antes não era da base, eu era do partido do Marconi, né, o PSDB. Mas isso é evidentemente que não impede de dialogarmos com qualquer das forças políticas em Goiás, não é? Por vez em quando com o Daniel Vilela, lá no plenário da Câmara, com quem tem uma relação muito boa, e a gente faz conversas ali de avaliação, daí por diante. Em data bem recente, o Daniel, inclusive, uma conversa breve sobre essas avaliações, disse, João, vamos marcar um almoço, queria que a gente pudesse parar para ter uma conversa mais distante. Eu disse, ok, a hora que você desejar. Tenho uma relação muito boa com o Ronaldo Caiado. Por vezes, e aí, de forma mais rara, nós nos encontramos e ele faz alguma avaliação breve também, porque às vezes a gente encontra no plenário do Senado, onde eu não frequento com tanta assiduidade, de forma que não há nenhuma dificuldade de estabelecer esse diálogo, mas nós somos da base do governador Marconi. O PRB vê que tem força, que quer, busca uma vaga na chapa majoritária, pode ser para vice, para senatória. O que o PRB pretende nessa questão para 2018? Nós tínhamos, e eu pessoalmente tenho o desejo de disputar uma cadeira para o Senado, isso não começou hoje. Já na eleição passada, a eleição de 2014, eu tinha esse desejo. Ocorre que, e naquela época eu estava no PSDB, ocorre que nas eleições de 2014, o governador Marconi
já bem antecipadamente, uns 3 anos antes das eleições, já tinha proclamado que o candidato ao Senado, da base, e naquele tempo só era uma vaga, era o Vilmar Rocha. E criou durante o mandato todo, um sistema de fortalecimento do Vilmar Rocha na Casa Civil, ampliando as atribuições da Casa Civil, daí por diante. O que é razoável, que era compreensível. Bom, então, não tinha espaço, ao que me parece, sequer para a gente discutir uma outra possibilidade de nome. Eu não coloquei meu nome naquele tempo, não é? O ano passado, mais precisamente no início desse ano, eu coloquei essa pretensão tanto para o Zé Eliton como para o governador Marconi Perillo, que disseram: João, faz seu trabalho, enfim, isso vai ser decidido lá na frente. Só que, veja, nós temos 2 vagas apenas, não é? E aí eu vou fazer uma análise apenas da base do governador. Sim. Só 2 vagas. A princípio, uma vaga é do Marconi, não é? Então, na verdade, temos uma vaga. Aí tem tínhamos, não é? O João Campos, a Lúcia Vânia, que já é senador e pretende a reeleição, o Hilder, que é senador e pretende a reeleição, temos a Magda Mofato, temos o próprio Vilmar Rocha, temos... Demóstenes? Temos o Demóstenes não, porque o Demóstenes está com os direitos políticos suspensos, não é? Então, Demóstenes não. Digo então o PTB, né? O Jovair, presidente do partido, tem não, mas dito que essa é uma reivindicação do partido. Não, mas o Jovair está dizendo isso agora, porque antes, no início do ano, quando se colocava isso e o nome saiu do Jovair, depois eu estive com ele me disse: João, está definido, meu projeto é de reeleição. Confirmou isso aqui. O projeto pessoal dele de reeleição, do PTB. Do PTB é de ter uma vaga, né? Bom, então vamos colocar o PTB, né? O PTB e para uma vaga. Como é que vai se resolver isso, né? Eu não posso ficar, isso certamente vai ser resolvido no ano que vem. Eu não posso ficar na expectativa de, nas vésperas das eleições, que agora é só 45 dias de campanha, essa decisão. E aí eu não tive um foco aqui para a minha reeleição de deputado federal, aí nem uma coisa nem outra, né? Decidi de última hora, eu fico de fora. Imaginemos. E aí não trabalhei a minha reeleição para deputado federal. E se fico de dentro, também não dá mais tempo de fazer a campanha, que é só 45 dias. Mas o senhor tem a opção de tentar garantir a vaga em outra conformação, na oposição, por exemplo. É possível, não é? Mas improvável. É possível. É improvável porque o que aconteceu? Eu pensei, olha, nesse cenário de chove não molha, não é? De demorar a decidir, é melhor que eu decida por mim, não é? E aí decidi, pelo partido, focar na minha reeleição para deputado federal. Não é? Todavia, o Marconi, como principal líder desse grupo, e o Zé Eliton como sendo candidato a governador, vão ter que ter muita inteligência, né, para resolver essa equação. Né? Resolver ela... Mesmo sem o PRB, ainda tem muita... tem muita gente querendo resolver ela sem perder partidos, né? Porque todos que pretendem têm condição e representam partidos que têm determinada estrutura em Goiás, daí por diante. Então não vai ser simples. Kleber, o senhor acha que, desta vez, para a base do governador Marconi, o pleito se oferece assim com maior facilidade ou com maior dificuldade do ano que vem? Sempre com muita dificuldade, né? As eleições em Goiás foram sempre muito disputadas, né? As diferenças foram mínimas, não é? Não vai ser diferente. Você não acha que a oposição bate muito cabeça, não? Uma concorrência interna é muito grande? A oposição não está se acertando, está se entendendo. Se for dividida, vai facilitar a eleição do candidato nosso, não é? Do Zé Eliton, candidato do governo. O que não significa que, mesmo dividida, não seja uma eleição disputada. Há de ser. Goiás tem demonstrado isso. Agora, evidentemente que se a oposição se entender... veja, se imaginemos uma hipótese, e apenas por hipótese, que se o PMDB resolver apoiar Ronaldo Caiado, isso dá musculatura para o Ronaldo Caiado. E dando musculatura política, cria expectativa. Criando expectativa, cria a possibilidade de agregar outros partidos. Enquanto que, se tiver dividido, 2 candidaturas da oposição, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, por exemplo, a leitura que o mundo político faz, olha, a chance de diminuir substancialmente. E aí, partidos que poderiam migrar para o grupo de oposição deixam de migrar. A possibilidade ali diminuiu, etc. Não dá para caminhar por ali. Quem que o senhor acha o candidato mais forte, Daniel Vilela ou Ronaldo Caiado? Olha, eu tenho a minha impressão, mas gostaria de não responder essa pergunta sua. O senhor não pode de pergunta, deputado? Aqui no Brasil, o senhor não pode de pergunta. Então vamos lá. Vamos lá. O senhor não pode, não. Tá bom, tá certo, Kleber. A preço de hoje, evidentemente, que a candidatura de Ronaldo Caiado, e até as pesquisas dizem isso, não é? O andar nas ruas dizem isso. O Daniel Vilela
é um grande deputado federal, mas a preço de hoje não tem a mesma intensidade, a mesma capacidade de diálogo ainda com o eleitor. Ele está fazendo uma conversa do partido, e aí também tem outra história em relação ao Daniel. O PMDB, em tese, pelo que se vê, está dividido. Não é? Tem um grupo que de fato já é Daniel e tem um outro grupo que ainda não é. Isso por si só deixa ele fragilizado. Eu torço para que ele supere essa dificuldade. Quantos deputados federais e estaduais o seu partido planeja eleger no ano que vem, deputado? Bom, deputado federal 1, que é o João Campos, nós estamos trabalhando para isso, não é? Deputado estadual, nós desejamos eleger 3. Nós só temos um hoje, que é o deputado estadual Jefferson Rodrigues, e a nossa pretensão é sair em 2018 com 3 deputados estaduais. O senhor apresentou no Congresso um projeto que é polêmico, que tipifica o crime de contratação de serviço sexual, que é o que acontece em alguns estados americanos, é proibir mesmo e tornar crime a prostituição. Por que o senhor defende isso? Acha que isso marginalizaria ainda mais a profissão, não? Veja você, eu apresentei esse projeto, um dos fatos que me levou em conta foi uma pesquisa realizada com uma universidade americana, que agora não me lembro do nome, mas também a experiência da Suécia, aonde adotou-se esse tipo de legislação e diminuiu a prostituição. E o que a pesquisa demonstra? A pesquisa demonstra o seguinte, que eu não estou com os números muito seguros aqui na cabeça, mas é como se fosse assim, 86% de pessoas que vivem da prostituição desejariam deixar essa atividade, porque é uma atividade muito violenta. A pesquisa diz lá quanto por cento vamos falar de mulheres, não é? Das mulheres que são agredidas, são inclusive estupradas, embora seja uma atividade paga daí por diante, que apanham, são violentadas de todo tipo de violência daí por diante, e que entendem que isso é indignidade, essa profissão. Por quê? Porque a relação sexual, para ser prazerosa, depende de afetividade, daí por diante, não de pecúnia, não é? Não seria melhor o caminho inverso, regularizar, dar carteira de trabalho e tudo mais, fazer a coisa ficar mais transparente, mais pública, em vez de marginalizar em vez de proibir? Não, se as próprias pessoas não querem e querem ser dessa atividade, por que regularizá-la? Não, porque aí fica só quem não há por que regularizá-la. E eu assistia uma reportagem, salvo engano do repórter profissão, Caco Barcelos, onde ele aborda, o tema era exatamente a prostituição, onde ele mostrava tanto essa prostituição, vamos chamar aqui, eu não sei como é que o nome que se adequa, comum, quanto aquela de executivos, daí por diante, onde se pensa que a prostituta que só atende executivos está realizada. E ele entrevistava mulheres que atendem só executivos, daí por diante, e elas diziam a mesma coisa. Estou apenas querendo ganhar o dinheiro para montar um negócio meu, lícito, decente e tal, e sair disso. Isso não me realiza, daí por diante. Ora, se uma atividade, uma profissão propriamente dita, né? Que as próprias pessoas que estão nela desejam sair, acham que é uma agressão, que é uma indignidade, por que regulamentar? Não há por que regulamentar. Agora, no Brasil, a prostituição não é crime. O que é crime é explorar a prostituição, é manter casa de prostituição. Mas o que o senhor propõe é e o que eu proponho? É tornar crime. O que eu proponho não é tornar crime a prostituição, é tornar crime aquele que a financia, aquele que o cliente, aquele que procura a prostituta, aquele que procura esse serviço. E é uma experiência positiva na Suécia, por exemplo. Deputado federal João Campos, do PRB, conosco aqui na 730. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, boa sequência no trabalho. Amigo, bom dia a todos vocês, aos nossos ouvintes. Eu só acho que o tempo passou rápido demais. Muito, né? Eu vim preparar para a gente falar 1 hora. Pois é, infelizmente. Mas vou estar sempre à disposição. A gente volta a conversar. Nós estamos atrás do deputado há algum tempo. Sim, já, né? continuaremos. Tem de voltar, estou à disposição. Os destaques da entrevista com o deputado federal João Campos, você confere acessando daqui a pouco o portal 730.com.br, a íntegra da conversa em vídeo também no facebook.com/rádio 730, lá você também deixa a sua opinião. A gente volta amanhã com mais análise política no Super Sábado. Ao Kleber Ferreira, uma boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira com muito juízo. Um abraço para o professor Rui
lá da Unip, e ele disse que nós temos pautado os debates nas matérias eletivas de todos os cursos lá. Que coisa boa, né? Legal, hein? Legal. Bom dia a todos. Só lembrando, viu, Kleber, juízo, amanhã o programa é cedo também, é menos cedo, mas é cedo. E eu, além de ter, eu uso juízo. Pouco depois das 7h30, a gente já está aqui falando sobre política, então... Juízo para você, viu? Vai devagar aí na noite. Bom dia a todos. Tchau, Horácio. O Horácio eu não preciso falar que é um rapaz muito regimentado. Até amanhã, ouvinte. A gente volta com mais análise política aqui na 730, em Goiânia, 8h01. Tem que ser igual, Horácio. Até amanhã. Tchau. Não deu nem pra falar do arquivamento da Corangueio. Mas tem que ter mais vezes, é sério. Muito apreensivo essa questão do meu voto. Aí eu fiz uma enquete.